Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando Relações. Eu sou Rosângela Matos e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. Nem parece, mas hoje nós estamos indo para o último episódio da segunda temporada do podcast e é uma história que passa na cabeça de convidados, de assuntos, de temas. E cada assunto foi escolhido a dedo, pensando em entregar para você uma visão diferente, um conhecimento, de te ajudar a ver as coisas de outra forma e tomar decisões diferentes na sua vida. Para encerrar essa segunda temporada, eu tenho aqui comigo uma convidada muito especial, uma profissional, uma mulher que já compartilhou comigo em outros momentos, já trocou. E as trocas dela sempre são maravilhosas. Rafaela Roncato, que é psicóloga, especialista em luto, que trabalha com autoestima feminina e que tem uma entrega surreal e que eu tenho certeza que vai, com certeza, hoje contribuir muito com você do outro lado. O assunto de hoje não é o assunto mais leve de todos. Nós vamos falar sobre relações abusivas, mas eu quero que você fique aqui para entender que as relações abusivas vão muito além da agressão. Sabe aquela agressão velada? Aquela agressão que parece que é só uma brincadeira? Que parece que é só um mau momento? Que é só uma fase que vai passar e que vai acontecendo repetidamente até que vira parte de uma rotina? Vamos entender mais sobre isso hoje. Vamos entender como que começa uma relação abusiva e o que você, do outro lado, que talvez esteja passando por isso, pode fazer para sair de uma situação tão difícil como essa. Fique aqui porque nós já vamos começar. Falar de relações abusivas não é um assunto fácil, mas é parte da minha realidade, é parte das conversas que eu tenho com clientes, com seguidoras todos os dias, e eu acredito que com a Rafaela também. Esse é um assunto que precisa ser conversado cada vez mais, um assunto que existe muito conteúdo na internet. Se você jogar no Google, no YouTube, você vai encontrar muitos conteúdos sobre esse assunto, mas e na prática? E na realidade, dentro de casa, como é que acontece uma relação abusiva? Porque muitas são as pessoas que não conseguem compreender como que isso vai acontecendo, como que as pessoas se permitem ficar em alguns lugares. E hoje nós vamos entender mais sobre isso e sobre os danos que uma relação abusiva pode causar na vida de alguém. Rafa, seja muito bem-vinda, que bom ter você aqui comigo mesmo. Todas as nossas trocas, como eu já falei, foram surreais e para mim é um privilégio hoje poder ter você aqui contribuindo com a galera que está do outro lado. É um prazer estar de volta. Mais uma vez, obrigada pelo convite. É sempre um privilégio estar contigo, estar compartilhando de bons momentos e de muita troca. Rafa, como que você vê as relações abusivas, né? O que é uma relação abusiva? Como que você vê isso na prática? Porque a parte teórica as pessoas têm acesso, elas entendem que existem alguns tipos de relação abusiva, alguns comportamentos que são abusivos, só que a gente precisa compreender na prática que é uma teia. A pessoa vai se enrolando naquela teia com comportamentos que começam de uma maneira muito sutil, ninguém começa batendo em ninguém, e isso vai avançando para então uma agressão física. Só que antes de uma agressão física, que é aquela que todos percebem, tem uma relação abusiva ali, nós temos vários outros tipos de violência. Como que você percebe o aumento das relações abusivas na prática, nos teus atendimentos? Como que você olha para as relações abusivas nesse momento e para a romantização delas? Então, muito se fala em um período que se evidencia esse aumento de casos de agressões. E elas sempre existiram. O que é uma infelicidade, mas é uma verdade. Os relacionamentos abusivos estão cada vez mais em alta, exatamente porque a comunicação está funcionando, a mídia está cada vez mais divulgando esses casos, os relatos são cada vez mais frequentes nas nossas redes sociais, nos nossos meios de comunicação como um todo. E anteriormente, de novo, sem data, sem tempo, se falava muito somente sobre agressão física. Depois, passado algum tempo, se consegue enxergar também que não é só a mulher que sofre com esse tipo de violência, que não é só o homem que sofre, que nós temos os dois lados sofrendo por algum tipo de violência em algum momento, independente do tipo de relacionamento. Digo isso porque acontecem também casos de relações afetivas enquanto amizades, enquanto família e, óbvio, né, enquanto casal.
A gente tem muitos tipos de violência, né? Especificamente 5, dentre eles a violência psicológica. Então, a sexual, a física, a patrimonial, a sexual e a psicológica. Falando dela, ela começa de uma maneira muito sutil, muito suave, com mensagens, com verbalizações de uma maneira mais tranquila, onde o outro entende como uma sinalização de algo que não está bom, como, por exemplo, uma roupa, uma saída com os amigos, o tom de voz. E os motivos são sempre, ou na grande maioria deles, os mesmos. Estresse no trabalho, rotina intensa, eu não vivi a mesma coisa que tu viveu, então eu não consigo interpretar, e tá tudo bem se fosse desta maneira. O pior é quando as agressões verbais, essa violência psicológica, ela vira rotina. E quando virou rotina, ela já não liga mais um sinal de alerta, porque já faz parte do teu dia a dia. Então, eu acredito que hoje o ideal seja que a gente fale sobre a prevenção dessa violência psicológica e quais são os sinais que a gente poderia se dar conta antes de mais nada, para não virar rotina e já ser um relacionamento disfuncional. O que acontece, Rafaela, é que se a gente parar pra pensar, se uma pessoa vai entrar num relacionamento e ela é agredida nas primeiras semanas, ela vai embora da relação. Ela não vai ficar naquele relacionamento. Agora, quando você vai aos poucos tendo contato com esse abuso, você vai aos poucos tendo contato com essa agressão, você vai entendendo que aquilo é parte de um relacionamento. Por vezes você já tem um histórico de relações que foram muito disfuncionais, você sempre fica na esperança de achar que vai ser diferente, que as coisas vão mudar, que é só um momento, que é só uma fase. Você acha muitas vezes que é ciúme, né? Você falou bem sobre a questão das desculpas que são utilizadas. Eu amo você, eu me preocupo com você, eu me importo com você. Não é que eu não confio em você, eu não confio nos outros. Então são várias desculpas que a pessoa se sente até importante no início. Vem uma cobrança que parece amor, e a pessoa que às vezes é carente, na falta, na ausência, nessa busca pela felicidade no outro, acaba se sentindo extremamente amada numa situação como essa, e até romantizando. Ai, mas ele me ama, ele se importa, ou ela me ama, ela se importa. Aqui nós falaremos muito mais para mulheres, mas os homens também vivem relações abusivas. As relações abusivas dos homens são de uma forma um pouco diferente, não que não aconteça violência física, mas a violência ela é muito mais manipulada e arquitetada de uma forma vingativa, de uma forma, às vezes, mais velada, mas ela também acontece, né? E, Rafaela, quando se pensa nesse início, o que você acredita que é muito importante para quem está do outro lado? Para quem agora, solteira, está começando um contato com alguém, está conhecendo o que perguntar, o que avaliar, porque afinal a pessoa chega na tua vida e fala o que ela quer. O que você precisa estar atenta ou atento quando você estiver conhecendo alguém? De antemão, que nunca, em hipótese alguma, amor é sinônimo de humilhação e controle. Talvez essa seja a primeira pauta para se observar. Porque, de fato, quando você entra em um relacionamento, a gente entra para que dê muito certo. A gente entra querendo acreditar na verdade do outro, tentando ser sincero com o outro, mas é isso que se espera. E nem sempre é assim. Então, observar o que não é dito também é muito importante. O observar, de fato, é muito importante. Os comportamentos, as atitudes, o contato com outras pessoas, o tratamento com outras pessoas, quem sabe com outras mulheres, mãe, família, antigos relacionamentos, como foram esses términos, por quê, quais foram os motivos que levaram a alguma briga durante o relacionamento, porque conversas difíceis são importantes, brigas não. A briga, ela tem um caráter muito mais, ela tem um nível muito mais elevado de descontrole. E quando você pensa e se escuta que entraremos em um relacionamento, entraremos na vida de outra pessoa que já passou por algum descontrole e conta de uma forma natural, sorrindo, achando irônico, engraçado, o nosso alerta já tem que estar ligado. E quando eu digo alerta ligado, não é para deixar de viver o momento, mas é de novo para ouvir entre as entrelinhas, porque muitas das coisas não são contadas. A pessoa não vai chegar e contar que era abusiva no outro relacionamento. Geralmente a pessoa cria um meio para que aquele assunto nem seja conversado. Ela era louca,
ela era ciumenta, ela era possessiva. Existe muito uma projeção no outro, né? A outra, minha namorada, minha ex-esposa, que era possessiva, louca, uma pessoa completamente disfuncional. E nisso, é fácil comprar esse discurso bonitinho. Então, cuidado com discursos bonitinhos, muito montados, que a pessoa é muito perfeita. Ninguém é perfeito. Então, quando você conhece alguém e começa a perceber que essa pessoa não tem defeitos, é zero defeitos, essa pessoa tá ali sempre disponível, e aí você não tem acesso à vida dessa pessoa, os amigos, a família, é só a pessoa. Às vezes aquilo até gera uma realização de, nossa, agora eu fecho com essa pessoa, e aí tudo lindo, nós vamos construir o nosso sonho encantado. Ligue teu alerta. Outra coisa que eu falo muito, Rafa, é a intensidade. Na melhor das hipóteses, intensidade é imaturidade. Na melhor das hipóteses. Só que a pessoa que ela não quer um relacionamento saudável, ela tem muita pressa. Porque se você for conhecendo e avaliando e questionando, você vai entender as incongruências. Então, ela te coloca num bombardeio de amor tão forte que quando você vem um mês, você está com a pessoa dentro da tua casa, muitas vezes. Em poucos dias, a pessoa já tem uma escova de dentes na tua casa. A pessoa já pediu você em namoro e não que, vejam bem, não significa que não dá para namorar em algumas semanas, em alguns encontros. Só que a pessoa saudável, ela não tem urgência. Ela vai respeitando o tempo da outra pessoa. Se você está conhecendo alguém saudável e você fala, olha, está rápido demais para mim, vamos um pouco mais devagar, a pessoa respeita. A pessoa abusiva não respeita. A pessoa abusiva vira a situação e faz você se sentir extremamente culpada, como se você não estivesse sentindo o que você deveria sentir naquele momento para dar uma chance pro tal do amor. Então, é sempre já começa com esse sentimento ruim, nunca é leve, nunca tem paz. As coisas já são pesadas desde o início, porque você começa, mesmo sem perceber, a pisar em ovos com a pessoa. Porque você pode não falar uma palavra adequada, não ter um comportamento adequado, e esses são sinais importantes. Você não tem toda a verdade, você só tem uma parte da história. Quando você quer ter conversas difíceis, a pessoa foge dessas conversas difíceis e você vai entrando naquilo. Quando você vê, você casou com a pessoa em alguns meses, quando você percebe a pessoa tá morando contigo, você tá morando com a pessoa e o sonho encantado começa a virar pesadelo. O comportamento abusivo, ele tem muita proximidade com pessoas invasivas, que por vezes é confundida com cuidado, né? Ele tá preocupado comigo exatamente porque ele tem medo que eu ande sozinha na rua, que eu saia à noite, que eu esteja em grupos de WhatsApp, que eu esteja trabalhando em um ambiente que tem muitos homens, que eu esteja me vinculando com pessoas de outro gênero. E por muitas vezes isso não é cuidado. Na grande maioria das vezes não é cuidado. A pessoa viveu quantos anos antes da chegada daquele homem ou daquela mulher? A pessoa viveu 20, 30, 40 anos. E aí agora a pessoa não pode mais trabalhar naquele lugar, não pode mais frequentar aquela academia, não pode mais ter aquelas amigas. Então, esse cuidado extremo, ele é um sinal de alerta. Essa intensidade que é tudo muito rápido, né? Às vezes eu tenho relatos de clientes que me dizem, Rosângela, é tudo como se eu tivesse vivido 6 meses com a pessoa, porque foi tudo tão intenso. A pessoa me viu ontem, ela quer me ver hoje, amanhã e depois. E eu falo, tá, mas essa pessoa não tem uma vida acontecendo, essa pessoa não tem funções, obrigações, que ela parou tudo, parou o mundo pra viver a tua vida. Como que isso acontece de maneira saudável? Porque imagina só, Rafa, você tem o teu trabalho, você tem a tua atividade física, você tem os teus estudos, você tem uma vida ali. Um adulto tem uma vida, tem uma casa para cuidar, né? Tem uma plantinha para dar água, nem que seja. E aí, de repente, você conhece alguém e você exclui tudo. Você vive para aquela pessoa. Esse é um sinal muito importante para ser avaliado, para ser visto. E o que eu vejo muito com frequência é essa coisa da perfeição. Tudo muito perfeito, tudo muito lindo, o príncipe encantado, que fala as coisas certas, que dá o carinho certo, que tá ali no tempo certo, só que não é bem assim. Então, nesse início, perguntas são muito importantes, né? Muito. Ir com calma, avaliar muito bem as incongruências, propor conversas difíceis. Eu falo para as minhas clientes assim, quando você tá conhecendo alguém, essa pessoa é um desconhecido. Se você está conhecendo alguém, você precisa criar situações para ver como essa pessoa reage. E uma das situações é ter conversas difíceis. É propor num ambiente seguro para você, obviamente, conversas difíceis para ver como que a pessoa reage a essas
conversas, como que a pessoa fica, o quanto que ela fica confortável e desconfortável quando você fala não, quando você diz, olha, eu adoraria te encontrar hoje, mas eu vou ficar em casa porque eu quero assistir a minha série. E tem pessoas que reagem muito bem, mas eu já tive retornos de clientes que aquilo ali virou uma situação muito ruim, com dramatização, com manipulação, com chantagem emocional. Então, são alertas de opa, olha onde é que você está entrando. Então, a relação, para mim, e aí eu quero muito saber a tua opinião, ela pode se tornar abusiva também, mas geralmente ela já começa sendo abusiva, só que com sinais muito sutis. Exatamente. E é um ciclo, né, Rô? É um ciclo. Não é somente um comportamento desvinculado de outros tantos. Não é somente uma atitude, não é somente em uma situação, em um ambiente. São vários. Em todos, eu diria. Exatamente porque a pessoa tem esse comportamento já instaurado, já está com esse processo vinculado à sua personalidade e não vai desvincular através de uma conversa. Então, pode ser que não seja na primeira. Pode ser que seja na segunda, na terceira, na 10ª conversa. E é exatamente por isso que os pequenos passos são importantes para o processo de relacionamento. Para respeitar também a história do outro e ter tempo de conhecer a história do outro. Não é só sobre o que me contam ou sobre o que eu pesquiso e sei. É sobre também quem eu sei que já esteve com esta pessoa e quem é a vida desta pessoa. Quem faz parte do trabalho, quem é a família, e não digo de família perto ou longe, de ter que conhecer a família, porque falamos de realidades diferentes, mas digo de saber onde estão, de onde já estiveram, por que o contato acontece diariamente ou nunca, por que quando acontece não é na minha frente, se já aconteceu, como foi a forma desse contato, quem ligou, como foi a abordagem, o tom de voz, depois que desligou a ligação, qual a importância dessa outra pessoa, quem sabe da família dessa pessoa na sua vida? Quais foram as histórias e crenças que se tem nessa família também? Porque também sabemos que muitas coisas são crenças, são culturais, são de nossa criação. E algumas coisas são muito passíveis de mudanças, outras não. Então, esse cuidado, ele tem que ser exatamente nesses passos de vários encontros, de vários momentos e, de novo, de conversas difíceis. Não faz sentido um relacionamento ser ruim, ainda mais no início. Não, no início é para ser maravilhoso. Eu falo isso com muita frequência. Uhum. No início é para ser maravilhoso porque não tem boletos para pagar. Não tem problemas recorrentes, não tem rotina. Tá tudo ainda muito lindo, né? O nosso estado emocional é orgânico e favorável. A gente tem vontade de fazer tudo, né, com a outra pessoa, pela outra pessoa. Se no início as coisas já são muito difíceis, se já existe tensão no início, como que esse relacionamento ficará depois da chegada dos filhos, com as dificuldades naturais da vida? Então é importante observar isso. Rafaela, quando você pensa na mulher, todas as mulheres podem viver um relacionamento abusivo, mas existem várias pesquisas, existem vários conteúdos que nos mostram que existem perfis que os abusadores, eles vão entendendo o jogo e eles vão se aproximando mais de mulheres que eles vão poder ganhar esse jogo. Como que você percebe a mulher? Porque muito se fala sobre o abusador, né? E tem um livro particularmente que eu gosto bastante, que chama Mulheres que Amam Psicopatas. E esse livro não fala só de psicopatas, mas de mulheres. Quem é a mulher que se relaciona com um homem disfuncional? E existem alguns comportamentos, algumas características que falam muito dessa mulher que tem pressa, que está desesperada muitas vezes, que está muito carente, que não tem uma vida interessante acontecendo. E como é que você percebe essa mulher nos teus atendimentos, nas tuas palestras? Essa mulher que entra no relacionamento abusivo e que por vezes não é o primeiro relacionamento abusivo dela, é o segundo, é o terceiro. Às vezes é uma longa história de abusos que nem começou na vida amorosa, começou lá na infância. Exatamente, na história, né? Na história. Exato. A grande maioria dos perfis, Rosângela, elas vêm com uma queixa de insegurança. A queixa inicial é insegurança. Com alguma questão de autoestima, com alguma fase da vida não muito bem resolvida ou em processo. Então, a insegurança, ela é um dos pontos essenciais para essa observação enquanto mulher. A autoestima, ela também diz muito de que perfil de homem eu vou atrair. Exatamente porque se eu nunca fui elogiada e eu for elogiada, eu também posso entender que alguém está me vendo. Não como eu me vejo, quem sabe, mas como eu gostaria que me vissem.
E se alguém me elogia exatamente aonde eu gostaria que me elogiassem, da forma como eu gostaria de ser vista, eu também fico com desejo de conhecer mais dessa mulher, porque eu não disse nada e já vi o que eu tenho. Não porque nós temos alguém observador do outro lado, mas porque nós temos alguém com um perfil abusador. E parece sobrenatural falar nesse contexto, parece tão simples. E muitas vezes, quando esses casos são abordados no consultório, as mulheres me dizem: Rafa, então não tem perfil para se namorar, não tem perfil para casar. E tem perfil para se namorar e tem perfil para se casar. A partir do momento que se desenvolve uma mulher autoconfiante, com autoconhecimento, com uma autoestima fortalecida, com uma vida interessante, como tu sempre bem coloca, com um trabalho, com atividades físicas, com ter o que fazer além do trabalho, ter amigos, ter vida social, ir e vir, sem precisar que alguém me diga: estou contigo, vou contigo, tu pode fazer isso comigo, sou teu parceiro, estou contigo o tempo inteiro, porque é legal, é interessante. A partir do momento que eu sei que eu também posso fazer isso sozinha, e se essa pessoa não estiver comigo, vai ser interessante do mesmo jeito, porque é bom estar comigo mesma. É bom estar com as minhas amigas, porque se eu escolhi, são as minhas amigas, são agradáveis. É para ser desta maneira. E os sinais são os mais óbvios e que muitas vezes não são vistos. Excesso de ciúmes, de controle. Eu mando uma mensagem e digo: hoje sairei com as minhas amigas. E a mensagem de retorno é: por que tu não me avisaste antes? Tudo bem tu ir. E ao chegar no evento, as mensagens são recorrentes. Do tipo: fico feliz que tenha ido, mas estou muito triste em casa. Você me deixou sozinho, não me avisou com antecedência, dessa maneira não pude me programar para fazer outra atividade. Fico preocupada contigo em outro ambiente. Tenho ciúmes de ti porque você é maravilhosa. Não confio nessa amiga que está contigo. E a volta para casa, ao invés de termos de novo uma conversa difícil, nós temos, quem sabe, alguém que acolhe e entende que, acolhendo esta mulher, ficará tudo bem para o próximo episódio repetir o mesmo ciclo. E uma mulher insegura faz exatamente isso. Retorna à sua casa, seu ambiente, encontra esse parceiro, não tem essa conversa difícil, não impõe os limites também, os limites de respeito, eu diria, que são os mínimos, e o ciclo é iniciado. O ciclo repetitivo, né? Porque senão nessa relação, na próxima eu dou abertura para que seja exatamente igual. E aí nós entraríamos em outros ritmos da clínica, onde as pessoas com uma baixa insegurança, com algum envolvimento já com relacionamentos abusivos, tendem a tender a esse perfil mais abusador, mais invasivo, tóxico, que causa então um relacionamento nada saudável e, claro, traumas e muito prejuízo emocional para essa mulher. Nossa, tem muita coisa. E nós temos mais entrega para fazer para vocês, porque esse assunto é vasto, é amplo, e nós vamos tentar simplificar o máximo possível hoje para que você do outro lado consiga ter acesso à síntese desse olhar, para olhar para suas relações, para olhar à sua volta e para compreender os danos, porque são inúmeros os danos e existem caminhos, existem meios para se proteger, para tentar sair de uma situação assim. Não é sobre mudar o outro, mas é sobre mudar a si mesma e é sobre compreender se está vivendo um relacionamento saudável ou não, porque um relacionamento saudável é um relacionamento de paz. Então, se não existe paz, esse já é um alerta de que você pode estar vivendo um relacionamento que nesse momento não está funcionando. Nós vamos para um breve intervalo e já estaremos de volta. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Fêmea agora é Lua Cetim, uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Fêmea agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo.
Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial. Sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo a Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem, com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. We're pulling into the party and we're shaking off the dust. It's been a damn long week and all we wanna be is way too drunk. Wanna feel a warm body, wanna dance until we're numb. We're drowning out the world tonight with plastic bottle rum. All pretending we know what we're doing, but... Voltamos. O assunto de hoje não é o assunto mais agradável, mas é um assunto muito necessário. Eu tenho comigo aqui Rafaela Roncato, psicóloga, especialista em luto, especialista em autoestima feminina, que faz um trabalho belíssimo no consultório, com palestras, com encontros, e hoje está aqui contribuindo comigo, com você do outro lado, e tem muito para nos falar sobre esse assunto, para trocarmos, né, Rafaela, sobre esse tema que é tão relevante. Nós falávamos sobre o perfil, né, da mulher que entra nesse relacionamento, mas nós precisamos entender que não tem só um perfil, né? Existem vários perfis. E nos bastidores aqui nós falávamos sobre um outro perfil de mulher que também pode acabar entrando num relacionamento abusivo. Conta um pouquinho mais pra gente, por favor. Então, como nós também falávamos, às vezes não é só sobre o outro, é sobre como eu estou me comportando também, quem sou nessa relação, que posição eu estou ocupando. Muitas vezes eu também sou a tóxica do relacionamento, mas eu preciso olhar para mim. Muitas vezes o outro, sim, é disfuncional, mas é também um conjunto da minha relação com esse outro. É a forma como eu me comunico, é a forma como eu respondo às interpretações do outro, os questionamentos do outro, e a forma como eu também me contamino, entre aspas, com o que eu estou vivendo. Porque muitas pessoas podem ter um relacionamento instaurado enquanto passivo, nada agressivo. E velando, esse comportamento não fica visível. Mas no momento de discussão, de raiva, um conflito de relacionamento, e que faz parte dos relacionamentos também, acaba que esses sentimentos ficam aflorados. E nós tendemos a ter, então, dois perfis, enquanto casal, pessoas que se tornam abusivas, de diferentes maneiras. E, de novo, porque essa mulher, quem sabe, não teve a oportunidade, não teve esse autoconhecimento observador e auto-observador para analisar que, muitas vezes, as suas dependências e as suas deficiências também causam esse perfil que só entra em sinal de alerta quando o outro representa algo em mim. Porque eu consigo observar no outro o que está em mim também. E exatamente. Se eu observo, eu também tenho que me dar conta de que eu preciso mudar. Quantas vezes eu ouço, estou sofrendo. E aí eu pergunto, quantas vezes tu foi o amor ruim de alguém? Quantas vezes tu também causou o mal de alguém e não se deu conta? E é isso que a gente trabalha em psicoterapia, claramente, né? As mudanças, os processos, o que nós podemos ou não mudar e o que o outro quer mudar também. Mas quantas vezes eu me pergunto o que eu tenho que mudar? Onde eu devo mudar? Por que comigo está sendo dessa maneira? Porque não é só sobre vítima. É de novo sobre autoconhecimento, sobre fortalecimento, sobre uma mulher empoderada, sobre uma mulher sem dependência. E não só emocional, financeira também.
E é esse perfil de mulheres que nós buscamos trabalhar. As que são dependentes em todos os sentidos para buscarem desenvolvimento e sim a independência. Não do outro, mas de si, dos seus tabus, das suas crenças, do que foi imposto enquanto criação, enquanto infância, ainda na gestação e, quiçá, quando for a gestante, então, desse relacionamento. O que acontece muitas vezes é que as pessoas também não param para pensar, Rafaela, que relacionamento é chave e fechadura. Pessoas completamente diferentes não ficarão juntas. Elas têm alguma compatibilidade, muitas vezes de forma inconsciente. Quando uma cliente chega para mim, uma seguidora, me traz uma demanda, porque ele faz isso comigo, porque ele, eu falo, e você? E você, o que você está aceitando? E você, o que você enxerga hoje nesse relacionamento que já foi parte da tua vida de uma outra forma? Quando se olha, é difícil. É tão mais fácil achar que o problema é só o outro. Agora, se você está vivendo uma situação difícil, é importante se olhar, questionar, o autoconhecimento, como você falou. Olhar para si traz respostas muito importantes. Entender que não é sorte ou azar que faz uma pessoa viver um relacionamento abusivo. É sobre por que essas duas pessoas se conectaram em algum momento. Entre tantas pessoas que poderiam ter se conectado, entre tantas possibilidades, por que foi esse homem, por que foi essa mulher? Porque era chave e fechadura naquele momento. E se a pessoa vai se preparando, uma coisa que eu vejo que faz muita diferença é a preparação para viver um relacionamento. As pessoas que escolhem estudar, entender, saber como é um relacionamento saudável, elas têm menores chances de passarem por tudo isso. Porque elas vão entender que tem coisas que não tem só que acontecer. A ideia romântica do amor, na minha visão, é um dos maiores problemas que nós vivenciamos. Porque nós estudamos todas as áreas que precisamos desenvolver. Se eu quero ser uma boa profissional, eu busco graduação, curso, pós-graduação, eu busco conhecimento, eu me preparo para aquilo. Se eu quero ser uma boa cozinheira, eu busco cursos, videoaulas, livros, eu me preparo para aquilo. Se eu quero ser uma boa mãe, estão inúmeros conteúdos disponíveis para que eu faça uma lapidação e para que eu desenvolva habilidades necessárias para ser uma boa mãe. Agora, quando nós falamos em relacionamento, é uma coisa de algumas décadas para cá que vem sendo cada vez mais falada e pautada, a importância da comunicação, a importância de você se desenvolver, a importância de você estudar sobre relacionamento que funciona, mas ainda é algo muito novo e para muitas pessoas que cresceram com a ideia que o amor tem que acontecer, é quase contraintuitivo, porque como assim que eu vou buscar estudar sobre relacionamento, eu vou buscar aprender sobre comunicação, eu vou aprender a avaliar um possível parceiro ou parceira se o amor tem que acontecer, né? Se essa ideia do amor romântico faz as pessoas acreditarem que elas vão se conectar com outro alguém e que os sentimentos que elas terão serão um indício se elas devem seguir com a pessoa ou não. Só que quem está programado ou programada para o caos vai sentir coisas maravilhosas estando junto com uma pessoa que provoca caos. A questão é o quanto que essa pessoa, por vezes, não se dá conta que ela já está viciada em viver relações completamente disfuncionais. E quando ela encontra paz, às vezes, ela nem fica ali, porque é um ambiente diferente, ela sabota. Eu conheço inúmeras pessoas que sabotam relações saudáveis, tanto de amizade, como de trabalho, como relações amorosas. Você vê isso acontecendo também, Rafa? Com certeza. Exatamente porque não sabe lidar com o lado bom também do relacionamento. E te escutando agora, eu fiquei pensando que quando a gente pensa em ser bom em algo, em dar certo em algo, por exemplo, uma graduação, nós temos que ter interesse naquela área, né? Certo? Precisamos nos desenvolver e para isso a gente precisa do interesse. E sobre o amor também é assim. Nós fomos ensinados sobre algo, sobre o amor de alguma maneira, mas nós podemos também desenvolver o interesse se for do nosso perfil. Então, ter um relacionamento saudável, buscar e, de novo, ter o desejo por trás disso, de manifestar um conhecimento através de pesquisas, de cursos, de psicoterapia, buscando um profissional que te auxilie em todas as tuas linhas de descrenças, eu diria, porque é preciso acreditar no amor também para dar certo. Mas o amor perfeito não existe. E o que seria essa perfeição que é romantizada?
Porque pode ser que o meu perfil de amor romântico seja extremamente diferente de um outro perfil de amor romântico que também é saudável. Porque nós não temos somente um perfil, uma linha de certo ou errado. Nós temos relacionamentos que dão certo. Como tu disse, que trazem paz, que são tranquilos, leves, que um tende a sonhar com o outro, a validar o sonho do outro, a fortalecer o outro, a notar as diferenças e entender que também fazem parte do relacionamento. Mas, mais grandioso do que isso, entender que os opostos não se atraem. Que os opostos, eles se suportam, né? E eles vão romper em algum momento exatamente porque não faz sentido, porque não é chave e fechadura. Porque não tem a relação de interesse e de desejo no dar certo e dar certo de uma maneira gentil. Pensando na proteção e cuidado saudável. Tudo que é em excesso prejudica. Água em excesso prejudica. Porque nós também não bebemos água em excesso exatamente para não termos alguma outra disfunção. Nós bebemos uma média, né, que nos é indicada enquanto água. Então, comparando a água, que é algo essencial na nossa vida, também não tem de ser em excesso. Por que o cuidado, que a proteção, que os perfis que se aproximam de mim se são sempre da mesma maneira, no mesmo rótulo, né, taxados sempre da mesma maneira? Por que os finais antes de mim foram da mesma maneira e o meu tende a ser diferente? São perguntas que não são necessárias se fazer ao outro, mas para si. E de novo, se nós não conseguirmos nos desenvolver em casa, através de tantos os materiais que temos disponíveis hoje, nós precisamos nos atentar e buscar um profissional que busque também nos estudar e busque nos aproximar do que de fato vai nos ser saudável daqui para diante. Porque é para isso que nós estamos, né? Exato. É para isso que nós estudamos. E não precisa manter o mesmo padrão. Claro que se eu vivi um relacionamento abusivo, se eu já fui abusiva, porque isso também pode acontecer. Gostei muito dessa pergunta. Quantas vezes eu fui o amor ruim de alguém? Eu posso fazer diferente. Mas é uma preparação, é um interesse de querer fazer diferente. É parar de acreditar que o amor simplesmente vai acontecer, que uma pessoa vai cair na sua vida de paraquedas e vai trazer para sua vida tudo que você não é, tudo que você não sente e toda a realização que você não tem. É parar de esperar essa metade da laranja. Quanto mais você se fortalece, quanto mais você se conhece e entende o que você quer e o que você precisa, mais difícil é você entrar na vida de alguém sem avaliar tudo aquilo que é importante e sem pressa, sem achar que as coisas vão acontecer de hoje para amanhã. Nós pontuamos até aqui muito sobre a questão da violência psicológica e na prática. Como que você vê a violência psicológica acontecendo? No namoro, na fase do namoro e na fase do casamento? Vou usar uma frase da Rosângela. Namoro é teste. Namoro é para ser vivido de uma maneira a abordar todos os assuntos que são cabíveis para um possível casamento. A partir do momento que eu entro em confronto, em decisões que são inegociáveis para mim, contratos que são inegociáveis para mim, eu também já tenho alguém que não está respeitando os meus limites. E a violência psicológica, ela é muito mais do que o dito ou não dito. Ela é também o que é sentido. Eu vou fazer uma crise de silêncio, que a gente chama. Eu vou sabotar a pessoa dizendo que eu irei para um compromisso que é importante para ela e eu não irei. Então, não vai somente prejudicar o físico. O real é o simbólico também. É todas as outras coisas que faz com que essa pessoa imagine que possa estar acontecendo e que não foi dito. Que foi somente simbolizado. E eu reforço muitas vezes no consultório que nem tudo que nós pensamos é real. Muitas vezes a gente é sabotado exatamente pelo que pensamos, porque não aconteceu, mas a gente fica imaginando, abrindo abas de interrogação e imaginando que isso vai acontecer. E de fato, muitas vezes não acontece. Mas o ideal é que a gente se atente ao que o cérebro nos mandou de comando. Que pergunta veio no momento em que essa outra pessoa me disse isso? Que comando eu recebi? Como eu me senti?
Porque a violência psicológica, como eu disse, ela não é dita, mas ela é sentida emocionalmente. Se eu passo grande parte dos meus dias com muita dor de estômago quando eu estou com essa pessoa que eu entendi que eu tinha escolhido, mas eu não tenho nenhuma disfunção. Se eu tenho muitas dores de cabeça, se eu não tenho conseguido dormir, descansar, se eu não tenho conseguido ficar tranquila no meu momento de lazer, também é uma violência psicológica. Porque a outra pessoa não precisa de novo falar, mas ela pode se comportar de maneiras que sabe, que me deprimem, que me agride e continuar repetindo esse mesmo comportamento como uma forma de novo de me sabotar. Até porque, a partir do momento que isso vai acontecendo de maneira recorrente, a pessoa vai ficando cada vez mais enfraquecida e no lugar que o abusador precisa. Porque o abusador precisa que essa vítima fique ali numa situação de baixa autoestima, baixa autoconfiança, onde realmente não tem forças muitas vezes para tomar uma decisão, para sair da situação, porque os casos que chegam para mim são pessoas que estão muito vulneráveis, muito fragilizadas, por vezes depois de anos de um namoro, de um casamento, e o namoro é teste, namoro não é casamento, namoro não é que ele seja descartável, mas você pode terminar um namoro por mensagem de texto. Você não sai de um casamento por mensagem de texto. O namoro, se você namorar 3 pessoas, daqui 20 anos, talvez você nem lembre de uma delas. Quando você casa com alguém, você nunca vai esquecer. Aquilo vai te marcar de uma forma muito profunda, boa ou negativa. Então, o namoro, você pode namorar com várias pessoas ao longo da tua vida e a força da relação não é a mesma de um casamento. E eu bato tanto nessa tecla, Rafa, porque eu vejo muitas vezes as mulheres vestindo essa capa, a capa da salvadora. Comigo vai ser diferente, porque ele me ama, mas é porque ela agia de tal forma e eu não, eu vou me comportar de um outro jeito. Essa ideia de poder modificar esse homem é só uma fase, com jeitinho eu vou conseguir que ele entenda as coisas. E ela vai tentando salvar esse homem na fase do namoro e aceitando todas as coisas que vêm. E sem se dar conta que ela não está com uma decisão tomada e formada, ela pode decidir terminar esse namoro. Então, o casamento, quando ele acontece e vem os relatos pra mim, eu estou vivendo um casamento abusivo, mas esse casamento não começou agora, ele começou no namoro. Como que era no namoro? São raros os casos de pessoas que não perceberam nada na fase do namoro, porque, de maneira geral, foram namoros muito rápidos. As outras pessoas relatam vários sinais, vários alertas que ali já existia violência. Só que essa violência sutil, essa violência velada, que era só o momento e queria passar. E não passou. Então, o testar é também avaliar. E no casamento, como que você percebe isso acontecendo? Exatamente. Depois que todos esses pontos foram avaliados, foram pesados, eu diria, e se chegou à conclusão de que algumas situações são de mudança, são passíveis de mudança, porque de fato são. Algumas situações são passíveis de mudança, exatamente porque em alguns perfis nós temos comportamentos de personalidade mais forte, e o que a gente fala sobre personalidade mais forte, que não é o que também é romantizado, é de fato quem tem um perfil mais fortalecido e tende a ter um comportamento diferente do que eu estou acostumada e que eu aceito, que eu avalio e eu entendo que isso não me traz prejuízos. Porque nós temos casamentos muito funcionais, que os perfis também são diferentes do que nós acreditamos que seja o perfil ideal. E não é sobre o que o outro acredita, é sobre o que eu vivo. Porque eu também só conto o que eu quiser. Eu só mostro o que eu quiser. Mas eu vivo num casamento, o que eu construí no relacionamento enquanto namoro, e hoje eu projeto no outro o quanto saudável eu sou. O casamento é a projeção. É a projeção e construção. É uma equivalência de 2 seres que se escolheram e entenderam que a partir do casamento, sim, daremos certo, porque já ultrapassamos a fase em que estávamos em avaliação. Então, agora findamos o nosso contrato, né? Fechamos o nosso contrato. Findamos o contrato de namoro. E o casamento, ele é muito mais fortalecido quando lá no relacionamento que chamamos de namoro, nós tivemos essas conversas difíceis sentados, olho a olho, como discentes em diferentes momentos e com diferentes pessoas, para que a gente se atente que muitas vezes o abusador, ele está treinado para contar uma história, ele está treinado também para esse momento difícil, está preparado, porque se não for o primeiro relacionamento, então
É uma conversa muito fácil para esse perfil de abusador, que pode ser homem ou mulher. Mas fica muito tranquilo porque eu já sei o que dizer e o que o outro quer ouvir. Fica fácil passar da fase de namoro se não tiver essa observação e essa delicadeza na observação. No casamento, os traços já foram apresentados, ou é isso que se espera. Se nós tivermos de novo alguém que se interessou em buscar o conhecimento necessário para não estar vulnerável e não permitir que perfis como esse se aproximassem dessa mulher ou desse homem nesse momento para então construir esse casamento. Nossa, tem muito a ser olhado, né, Rafaela? Já nós voltaremos com mais conteúdo para você. Viva Farma. Com a gente, você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos. O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço Kids e um novo espaço para eventos. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend. Voltamos e falando hoje sobre relações abusivas. Rafaela aqui contribuindo com o nosso episódio do podcast. Já falamos sobre a violência psicológica, sobre essas várias nuances, sobre como observar, sobre as conversas difíceis que são importantes, sobre autoconhecimento, sobre esse fortalecimento emocional para tentar se proteger. Mas, e Rafaela, para quem já entrou? Para quem já está num relacionamento, num casamento, num namoro que é abusivo. Fala um pouco mais pra gente sobre quais são os tipos de violência que existem e o ciclo da violência, que é muito importante para a mulher conseguir perceber se ela está vivendo esse ciclo e o que fazer. O que fazer quando você assiste um episódio assim ou você se depara com conteúdo na internet e você começa a pensar que talvez aquele teu sonho não é realidade e você está vivendo com o teu pior inimigo. Nós temos 5 tipos de violência, né? A psicológica, que já abordamos de uma forma sucinta aqui. A física, que é quando existe algum tipo de agressão com toque forte, né? Que deixa marcas na pele, que deixa dores, que por muitas vezes, nos casos mais graves, leva à morte. Nós temos a violência patrimonial,
que é tudo que se refere ao dinheiro, aos seus bens, ao controle do seu dinheiro, ao excesso de controle com o teu dinheiro e com o teu patrimônio. Quando é dos dois, também da mesma forma, quando eu não posso ter acesso, quando eu não posso saber onde foi gasto, como foi gasto, quando é com o meu dinheiro, da mesma maneira. Eu não posso gastar porque eu devo deixar na nossa conta conjunta, não posso mexer porque eu não devo gastar com isso, e as escolhas são feitas somente pelo outro. O sexual é tudo que é voltado para, de fato, o ato sexual. Quando eu sou abordada contra a minha vontade, quando mesmo com vontade, mas dizendo não, eu não sou respeitada, quando eu preciso seguir uma rotina de sexo que está instaurado no outro e que não respeita os meus princípios enquanto ato sexual e que invadem a minha privacidade. Além disso, então, nós temos ainda a moral, que ela é muito próxima da psicológica, mas a moral eu costumo exemplificar no meio social. Quando se passa por algum tipo de humilhação, de constrangimento, quando as pessoas que eu gosto estão perto de mim, elas notam que a outra pessoa é grosseira comigo e o outro não faz questão de esconder. E digo que é muito próxima da psicológica porque também tem muito do verbalizar nisso. A psicológica entra ainda do lado emocional, do que é sentido e não somente dito, mas é muito próxima da moral porque passa por algum nível de constrangimento, muitas vezes perto das pessoas que eu mais tenho contato, que eu mais gosto. E quando tu falava em como sair desse relacionamento, é muito delicado. Assim como outros casos para findar, né, relacionamentos, para ter términos. Nem sempre são fáceis, mas o meu direcionamento, a minha orientação é sempre na base da rede de apoio. Quem tu tens contigo, com quem tu pode contar, com quem tu precisa dizer que não está tudo bem, para quem tu pode dizer que não está tudo bem, quem tu confia. E é por isso que, de novo, eu reforço a importância de se manter as redes de apoio enquanto amizades e enquanto família. Porque o abusador faz esse movimento de tirar a vítima de perto dos seus familiares, justamente porque isso vai enfraquecer a pessoa, né? Exatamente. É mais fácil ir embora quando você tem para onde ir, é mais fácil ir embora quando você sabe que vai ter suporte. Alguns anos eu dei uma entrevista para uma rádio muito grande aqui do Sul, e na época eu tinha comigo uma pesquisadora, ela é psicóloga e pesquisadora de relações abusivas. E na época ela estava fazendo uma pesquisa justamente sobre a parte financeira, sobre como muitos abusadores mudam de cidade ou de estado para tornar a vítima dependente financeira deles. Então eles mudam de cidade, mudam de estado, pensando ser o melhor para a família, ele volta para o mercado de trabalho, só que a vítima não volta. Aí a vítima não tem mais a rede de apoio para ajudar com os filhos e ela precisa ficar em casa. E é uma forma, inclusive, das pessoas próximas não visitarem, não terem acesso, porque é aquele contato às vezes de uma vez por ano. E na época, quando ela foi trazendo esses relatos, falando sobre o assunto, eu achei impressionante como é a parte da realidade de muitas mulheres. E uma coisa que por vezes acontece é que a gente não se dá conta, né? O abusador, ele tá pensando nos detalhes. E por isso que quando a mulher se vê completamente perdida ali, ela precisa de ajuda. É claro que se puder evitar de chegar nesse ponto, é muito melhor. Como que se faz isso? Jamais, em hipótese alguma, se distanciando das pessoas que são importantes para você, porque alguém disse para você que elas não servem mais de alguma maneira. Só que para quem já passou por isso, eu acredito que é muito importante deixar a vergonha de lado. Porque por vezes aconteceram ali pequenos atritos, que o abusador maximizou esses atritos, justamente para acontecer esse rompimento. E a pessoa, às vezes, tem vergonha de procurar ajuda, de buscar, de falar o que aconteceu, até porque era o príncipe encantado até um determinado momento. E aí, como é que eu chego e conto? Eu vejo muito acontecendo também, Rafaela, da vítima acabar defendendo o abusador, não contando para as pessoas o que aconteceu de fato. Então, quando ela vai contar muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, ela é questionada. Assim, que agora você está contando, como assim que nós não sabíamos o que acontecia, que eram atitudes recorrentes e completamente disfuncionais. Então, deixar a vergonha de lado, pedir ajuda, procurar quem quer que seja naquele momento, que seja de confiança e que esteja ali disponível, vai fazer toda a diferença para essa mulher.
Completamente, porque é um perfil, é um processo super delicado e precisa-se de ajuda. Sabe que agora conversando eu me dei conta que muitos casos que me procuram, apesar de eu atender também presencialmente, esses são os casos que mais me procuram de forma online. E eu tenho certeza que uma das questões é exatamente porque o parceiro, porque o abusador não quer que eu saia de casa. Não quer que eu busque ajuda, porque eu não estou precisando. Eu tenho tudo, né? Não me falta nada. Então, eu não tenho por que buscar ajuda. E mais do que isso, que tu disseste, entra a vergonha. Porque o que eu vou dizer que eu estou indo na psicóloga? Por que eu estou indo buscar ajuda de um profissional? Por que eu estou indo trabalhar esse assunto que nas redes sociais estava funcional? Como é que eu vou me expor e expor o outro, o trabalho do outro? Como é que fica a vida do outro? E por vezes eu questiono, e a tua vida, né? Como é que vai? Vai bem? E os amigos que se perderam pelo caminho, foi porque nenhum era de fato teu amigo de verdade, ou porque eles se tornaram descartáveis por ti ou pelo teu parceiro no decorrer do caminho? E fazendo esses questionamentos, também é possível notar que não se perguntou sobre isso antes, que não se falou sobre isso antes. Nem enquanto casal, nem enquanto pessoa mesmo, enquanto indivíduo. Não se fez esses questionamentos e não se deu a oportunidade do outro, enquanto amigo, também justificar que é um afastamento mútuo. Porque nem sempre sou eu que vou embora. Às vezes eu afasto as pessoas de mim exatamente por não permitir a aproximação. Então, deixar a vergonha de lado, como tu disseste, é imprescindível para entender que nós estamos em um momento tão vulnerável que a nossa vida está em risco. E uma ideia que se tinha há algum tempo é que só mulheres que não tinham tanto conhecimento, que não tinham acesso à educação, que não tinham dinheiro, que passavam por isso. E as mídias estão aí para nos dizer o oposto. Qualquer mulher pode viver um relacionamento abusivo e por muitos anos. Por muitos anos pode estar num relacionamento abusivo, com violência moral, com violência psicológica, com violência patrimonial. E tudo isso é um alerta para que as mulheres tenham consciência cada vez mais que ninguém está vivendo a vida de forma totalmente imune a esse tipo de situação. Mas acontecendo, é importante buscar ajuda. E, de maneira geral, relações abusivas têm um ciclo. Como que funciona esse ciclo, Rafaela? Tendem a iniciar com a perfeição, de que tudo é muito mágico e maravilhoso. Na sequência, então, tentar desvincular o outro do seu convívio social, iniciando pelo trabalho. Fazendo isso, então, afastando as pessoas próximas, os amigos e a família, inclusive dando o exemplo que tu disseste antes sobre a mudança de cidade, a mudança de local, de casa, de bairro, para dificultar que esse companheiro tenha acesso a outras pessoas. Então, tínhamos 2 carros, vamos vender um, eu uso o meu para ir ao trabalho, tu acaba ficando sem, então faz com que tu não tenha como encontrar outras pessoas. A internet, ela não é necessária em casa. As saídas ao mercado não precisa, eu faço, eu cuido da casa pra gente, eu evito que tu esteja na rua de alguma maneira. E muito mais grave do que isso, eu te desvinculo de todas as possibilidades de pedir ajuda, identificando de antemão que tu já é uma vítima minha, mas eu só vou conseguir ver a partir do momento em que eu identificar que não está bem, que não está tudo certo. Porque o ciclo vicioso, ele tende a tornar o outro dependente do abusador. Então não precisa de outras pessoas, de mais ninguém. Eu sou único, exclusivo e suficiente. O afastamento das pessoas, ele acaba sendo repelente, a gente costuma dizer, porque afasta de uma maneira muito natural. A partir do momento que eu gosto de alguém, enquanto amiga, e eu entendo que a minha amiga não tem um bom parceiro, não está com uma pessoa agradável, não sobre dentro de casa, mas sobre tratamento mesmo. Eu gosto dessa pessoa e eu sinalizo, mas essa pessoa não está pronta para essa conversa, eu também acabo me colocando em risco enquanto amiga, exatamente porque de uma maneira ou outra eu vou estar fazendo com que a nossa relação se finde, porque esse abusador dará um jeito de identificar algo meu enquanto imperfeita e amiga, então vai ficar nesse meu defeito para dizer, não é uma boa companhia.
Você não tem de estar aí, você é muito melhor do que essa outra pessoa. Não é do teu perfil, não é da tua índole. E não vai fazer sentido mais para essa vítima, então, estar em contato com essa pessoa. Então, o ciclo, ele nós não temos uma linha a ser seguida, mas um ciclo, ele acontece exatamente pelos pontos mais óbvios e que a mulher mais precisa naquele momento, que é o básico, né? Ter uma vida social, ter o seu lar, ter o seu aconchego, sim, mas ter também o contato com outras pessoas. E desvinculando essa mulher que tanto se fala em independência, desvinculando ela do que ela escolheu um dia, trabalhar ou ter enquanto profissão, tu já retira mais do que 50% de tudo o que falávamos em todo o tempo em que se estuda a mulher. A independência, ela é base fundamental hoje. Mas eu não falo de independência enquanto dinheiro, independência financeira. Eu falo independência enquanto mulher empoderada para saber o seu lugar e saber aonde não é o seu lugar. E aí sim conseguir sair desse ciclo vicioso. E esse ciclo, quando a gente percebe, ele também é feito entre picos e vales, né? Porque tudo é perfeito. Então, enquanto tudo é perfeito, é lua de mel, né? A lua de mel, é tudo lindo, é o conto de fadas. E aí, de repente, começam aquelas pequenas tensões. Aquelas situações que geram desgaste e aí vão para um casamento e tem uma briga naquele casamento, porque aconteceu qualquer evento ali que culminou numa briga, é altamente desgastante e depois fica tudo bem. Vão num aniversário, tem uma discussão, vão em qualquer lugar e as coisas começam a ter pontos que não fecham mais e tem essas pequenas tensões. Nisso a pessoa vai ficando cada vez mais angustiada. Ela começa a ter medo. Geralmente aqui é quando a pessoa para de fazer algumas coisas, porque aí ela não quer mais aquela confusão. Eu coloquei uma determinada roupa, nós saímos, ele ficou a noite toda emburrado comigo. Nós fomos para um aniversário de amigas, ele chegou lá e ele voltou para casa e não falou comigo. Então, a mulher vai se dando conta que quando ela faz algumas coisas, ela é punida. Punida pelo silêncio, punida pelo afastamento, punida porque ele já não dá mais o amor que ele dava antes. Então, o que ela faz? Ela vai se adequando àquele meio, né? Então, ele não gosta que eu use a roupa? Eu paro a academia, eu já não saio com aquela amiga que ele acha que não é uma boa companhia. Eu começo até a achar que ele tá certo sobre aquela amiga. Realmente, ela não é tão boa assim. Então, ela vai se adequando, achando que agora ela vai resolver o problema da vida dela. Quando eu der para ele o que ele precisa, ele não vai mais me tratar daquele jeito. Só que cada vez, quanto mais se dá, mais o outro exige, né? E o outro exige. E quando a pessoa percebe, ela já perdeu a essência. Ela já não é mais aquela pessoa que um dia ele conheceu, ela já não tem mais aquele brilho, ela já não tem mais aquele desejo até de viver, muitas vezes já está completamente na dor, porque isso vai acontecendo e a pessoa vai se acostumando com esse processo todo. E aí tem aquele momento de conflito, às vezes enorme, que acontece uma briga séria, ou acontece um momento que a mulher fala, Deus chega, eu não quero mais, tenta se afastar, só que quando ela tenta se afastar, ele vai de novo e volta para a lua de mel. E aí tudo é perfeito. Então, é muito importante também a gente ressaltar que um relacionamento abusivo, ele não é feito só de coisas ruins. Se fosse só ruim, a pessoa ia embora. Pelo contrário, às vezes é uma pessoa que do mesmo jeito que ela te tira, ela te dá. Ela te dá coisas boas que às vezes você nunca viveu na tua vida. Ela te proporciona experiências que você nunca teve. Ela te leva para lugares que você nunca imaginou conhecer. Ela está ali com você e ela fala, quem no mundo vai fazer por você o que eu faço? Então, ao mesmo tempo que a pessoa te dá o céu, ela te tira o chão. E é sempre picos e vales com muita frequência. Todo relacionamento, toda vida é sobre picos e vales. Nós temos momentos bons, momentos ruins. Relacionamentos perfeitos não existem. Só que quando nós entendemos que isso acontece no mesmo dia você vai do céu ao inferno, você não sabe o que a pessoa vai fazer diante das tuas ações e escolhas. Você tá sempre com medo, você falou dor de cabeça, dor de estômago, são sintomas, né? Existem tantos outros que às vezes a pessoa não se dá conta, por exemplo, o horário que a pessoa vai chegar em casa, tu começa a passar mal. Tu tem que ir para algum compromisso, algum evento, e você já teve vários que foram altamente desgastantes e você tenta sabotar para nem ir, você passa mal às vezes para não ir para aquele encontro, porque você já sabe que vai ser ruim. Então, esse processo que vai acontecendo, ele é contínuo, repetitivo e não é só a parte ruim. Se fosse, era tão fácil ir embora, mas não é. Rafa, para a mulher que tá em casa e percebeu, estou vivendo algo que não está bom, né? Para quem tá namorando, para quem nem tá namorando ainda, para quem tá solteira, observe para além das palavras, observe congruência, avalie, não tenha pressa, não acredite em tudo aquilo que você ouve a pessoa te contando, porque a história é bonitinha, como a Rafaela falou.
se a pessoa já viveu vários relacionamentos assim, ela tá muito bem treinada, né? E olhe muito pra você, né? Porque eu fico imaginando o seguinte, Rafaela, se eu sei quem eu sou, eu sei das minhas limitações, dores, falhas, sombras, e eu sei que eu não sou perfeita, como que eu espero por alguém perfeito? Então, quando aparece alguém muito perfeito, eu ligo meu alerta do tipo, mas eu não sou perfeita. Como assim? Você falou muito sobre a importância de se olhar, desse autoconhecimento. E para quem puder ter esse autoconhecimento antes da relação, será fantástico, porque aí você entra numa relação mais preparada. Na fase do namoro, cuidado com as inúmeras chances. Aquelas chances que você dá, e você fica ali insistindo e tentando de todas as formas manter um vínculo quando você já viu que aquilo ali não funciona, quando você já viu que a pessoa tem poder sobre você. Toda relação abusiva é uma relação permeada por poder, né? O poder de uma pessoa sobre a outra. Você viu que a relação é muito pesada, é muito difícil. E no casamento, aí a situação, quando chega nesse nível, já é mais grave. Já envolve patrimônio, muitas vezes já envolve os filhos. Então, nada é simples e nada é fácil. Nós sabemos disso. A gente não está aqui para dizer que todas as relações são assim. Não. Tem relações que são funcionais, saudáveis, boas, que fazem a vida se tornar um lugar realmente melhor. Mas para quem está vivendo uma relação abusiva, qual que é o teu recado final? E, Rafaela, eu amei ter você aqui hoje. Eu espero de verdade que quem está do outro lado se beneficie desse conteúdo e possa realmente refletir sobre a qualidade das suas relações. E fale pra gente, por favor, como te encontrar nas redes sociais. Claro. Quem está, então, vivendo esse relacionamento ou algo muito próximo do que falamos aqui, faça uma autoavaliação de quem é, de como está, das suas reações psicossomáticas, do que o corpo está te respondendo, de quais os sinais o teu corpo está te dando, de quais dores você está sentindo, de que formas você tem conseguido descansar ou não, de que forma você encontra a paz ou não, e de que forma esse relacionamento ainda faz sentido na tua vida ou não. É importante lembrar também que esse relacionamento começou um dia, e antes dele tu também já viveu. Tu também já foi alguém, tu tens história. E eu aposto que se tu fizer contato com alguém que um dia já te amou, já esteve do teu lado, já quis que tu estivesse muito bem, e nesse momento tu fizer contato, essa pessoa irá te acolher. Exatamente porque te amou, porque respeitou, quem sabe, o teu espaço de afastamento, mas que está aí para te ancorar se for preciso. Ajuda profissional não preciso nem dizer, né? O quanto eu considero que seja extremamente importante. Então, se atentem aos sinais, se atentem também ao que não é dito, porque os comportamentos também são sinais. Rosângela, é um prazer estar contigo novamente. Sucesso nesse novo ciclo que está se findando hoje, mas que eu tenho certeza que vai ser muito incrível. É sempre muito bom e é muito agradável estar contigo trocando assuntos independentes e leves ou um pouco mais pesados, mas necessários. Eu estou no Instagram enquanto Rafaela Roncato Psicóloga. Muito obrigada pela tua participação. Você de casa, fica o meu agradecimento por esses episódios, essa segunda temporada que veio com novos assuntos, com novos convidados, com muito conteúdo. Agradeço a todos os parceiros do podcast. Sem vocês, nada disso seria possível. Muito, muito obrigada pela confiança e vejo vocês, talvez, em uma nova temporada.